Olá, queridos alunos, de volta com vocês para a nossa segunda aula do dia, que é de matemática ainda, né? Como vocês sabem, hoje nós temos duas aulas de matemática e nós vamos agora de propriedades da multiplicação. Vocês conheceram a propriedade da adição e agora nós vamos para as propriedades da multiplicação, que vai da página 47 até a página 53. Eu fiz esses slides da aula de hoje de uma maneira bem explicada, bem resumida, para que vocês não fiquem confusos com tantas informações que há no livro, né? No livro eles não detalharam, colocaram bastante informações e aqui eu consegui dar exemplos para vocês bem mais claros das propriedades, né, da multiplicação. Então, me acompanhem só pelo slide, por favor, que vai ficar melhor para vocês resolverem as atividades de vocês. Então, as propriedades da multiplicação, né? Na matemática, a multiplicação é uma operação básica que apresenta propriedades que podem facilitar o trabalho de multiplicar dois ou mais números, né? E eu tenho aí no próximo slide as propriedades da multiplicação, que ela vem ser a comutativa, ela vem ter também aí o elemento neutro, ela tem também a distributiva, ela tem a associativa, e eu vou explicar cada uma delas. Vou explicar nesse primeiro slide, depois vou explicar detalhadamente mais uma vez, tá, amores? Então, vamos lá. A comutativa é simples, a ordem dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Então, se eu tenho aqui 5 vezes 8 é 40 e 8 vezes 5 é 40. Então, não importa a ordem dos números aqui, eu vou ter sempre a mesma resposta. Então, ela assim é comutativa. O elemento neutro, qualquer número multiplicado por 1 tem como produto ele mesmo. Então, eu posso multiplicar qualquer número, alunos, por 1, que vai dar o mesmo número. Então, 54 vezes 1, 54. Se aqui fosse 32 vezes 1, 32, tá? A associativa, podemos associar os fatores de maneiras diferentes, que o produto não se altera. Quem prestou atenção lá nas propriedades da adição vai lembrar, né? Que podemos associar os fatores de maneiras diferentes, que o produto não se altera. Então, observem que os mesmos números que eu tenho aqui, né? 3 vezes 2 vezes 4, ó, 3 vezes, abre parênteses, 2 vezes 4, fecha parênteses. Observe, se eu for resolver, 3 vezes 2, 6, vezes o 4, 24. Aqui já está diferente. Vou repetir, vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, vou repetir o 3. 3 vezes 8, vezes o 8, que é igual a 24. Então, observem que deu a mesma resposta. Então, eu chamo ela de associativa, porque eu posso colocar meus fatores, meus números, de maneiras diferentes e esse produto não vai se alterar. A distributiva. Em relação à adição ou à subtração, multiplicamos o fator de fora por todos os termos dos parênteses. Depois somamos ou subtraímos o resultado, né? Então, observem a distributiva. Eu tenho aqui 4 vezes, abre parênteses, 5 vezes o 6, que é igual. Então, eu vou multiplicar o 4 com todos eles. Observem que eu multipliquei o 4 com o 5, que deu 20, o 4 com o 6, que deu 24. Somei 20 mais 4, mais 24, que deu 44, certo? O outro eu tenho 6 vezes, abre parênteses, 4, menos 2, fecha parênteses. Vou repetir o 6 vezes o 4, menos 6 vezes o 2. A mesma coisa, eu multipliquei o 6 com todos os outros números. E achei 24, depois achei 12. E 24 menos 12 é 12. Bem aqui é o sinalzinho de menos, tá, amores? Bem aqui é o sinalzinho de menos, tá? 24 menos 12, ok?
Então, 24 menos 12 é igual a 12. Então, aqui veio o sinalzinho errado nesse slide. Vocês desconsiderem esse sinal, por favor, que é menos. Então, 24 menos 12, que é igual a 12, ok? Vejamos mais exemplos, alunos. Eu tenho aí 90 vezes 10, que é igual a 90, ou 10 vezes 9, que é igual a 90. A ordem dos fatores não alterou o resultado, então eu chamo de propriedade comutativa. Agora eu tenho qualquer número multiplicado por 1 tem como produto ele mesmo. Eu tenho 1 vezes 2, que é igual a 2, 15 vezes 1, que é igual a 15, 139 vezes 1, que é igual a 139. Sendo assim, eu tenho o elemento neutro, a propriedade do elemento neutro, tá? Qualquer número multiplicado por 1 tem como produto ele mesmo. Nessa próxima propriedade, nós podemos associar os fatores de maneiras diferentes e os fatores não se alteram. É como eu tenho aqui, 15 vezes o 6 vezes o 3, certo? Então, vamos lá. Fiz aqui, ó, 90, deu 90 vezes o 3. Fiz 15 vezes o 6, 90, vezes o 3, que deu 270. Mudei a ordem. 15 vezes o 6, vezes o 3, né? 15 vezes 18, que foi já o resultado daqui, ó. 6 vezes o 3, 18, que deu 270. Então, observem, tá? Que a associação dos meus números, né, dos meus fatores de maneira diferente, não alterou aí o meu resultado. O meu resultado foi o mesmo. Portanto, aí eu tenho a propriedade associativa. Para multiplicar um número por uma adição ou subtração, multiplicamos esses números pelos termos da adição ou subtração separadamente e somamos ou subtraímos os resultados obtidos. Assim, eu tenho a propriedade distributiva. Vamos ver o passo a passo? Observem que eu tenho 10 vezes o 5, abre parênteses, 5 mais 3, fecha parênteses, tá? Que é igual. E aí eu vou fazer 10 vezes o 5 mais 10 vezes o 3, certo? Que é igual a 50, tá? Mais o 30, que é igual a 80. É como se ela estivesse, os números, eu viesse dando a sequência para baixo, mas ela foi colocada um do lado do outro. É como se essa parte aqui já estivesse aqui embaixo, igual essa aqui, mas ela foi colocada do lado. Prestem atenção que esse aqui será um exemplo muito parecido com o que está no livro de vocês. Então, a propriedade distributiva, né, diz que para multiplicar um número por uma adição ou subtração, multiplicamos esse número pelos termos da adição ou subtração separadamente e somamos ou subtraímos os resultados. E aí eu cheguei ao número 80, conforme eu fui fazendo. Então, alunos, mais uma vez aqui para vocês, ó, 10 vezes o 5, vezes, abre parênteses, 5, mais 3, fecha parênteses, que é igual 10 vezes o 5, mais 10 vezes o 3. 10 vezes o 5, 50. 10 vezes o 3, 30. 50 mais 30, 80. Pronto, eu tenho uma propriedade distributiva. Vamos agora, alunos, para as atividades, tá? Nas páginas 51 a 53. Por favor, abram um livro, tá? O livro de vocês, para que vocês me acompanhem na leitura dessas questões, para vocês entenderem direitinho o que vocês deverão fazer. Então, vamos começar. Na questão 1, vocês vão assinalar o produto de cada multiplicação. Então, o produto, vocês sabem, seguindo os termos da multiplicação, o produto é a resposta.
Então, você vai sublinhar aí a resposta de 409 vezes o 6, 945 vezes o 3, 30 vezes o 15 e 24 vezes o 12, tá? A resposta já tá aí, você vai armar essa continha no caderno ou aí do ladinho do livro, vai achar essa resposta e vai marcar, ok? Calcule as multiplicações e em seguida compare os resultados usando os sinais. Prestem bastante atenção. Você vai multiplicar 5 vezes o 3 vezes o 9, que deu 135. Tem um quadradinho no meio. Você vai passar esse quadradinho e vai multiplicar 4 vezes o 2 vezes o 7, que dá 56. Aí você vai dizer, se 135 é maior ou menor que 56, você vai comparar as respostas e vai dizer se é maior ou menor ou se é igual. Ok, alunos? Então, multipliquem e no quadradinho você coloca se é maior ou menor ou igual às respostas. Passando para a questão 3, você vai indicar aí a multiplicação, né? As multiplicações que podemos efetuar para descobrir o total de laços. Como é que você deve fazer aí? Então, você vai ler, vai prestar bastante atenção, vai colocar, tá? E depois vai dizer qual é a propriedade aí. Será que foi o elemento neutro? Será que foi a comutativa? A associativa? Tá? A página 52. Tem aí as continhas que eu expliquei lá na primeira aula dos dois algarismos, da multiplicação por dois algarismos, só que aí é utilizando o quadro valor de lugar. A mesma coisa, só está de maneira mais organizada. E vocês vão prestar bastante atenção porque vai subir números, vocês têm que somar com esses números, tá? Então, façam com bastante calma. No 5 você vai completar e depois vai identificar, né, indicar a propriedade que foi usada aí. Tá? Tá bem fácil. Dentro da explicação que eu acabei de dar para vocês sobre comutativa, elemento neutro, distributiva e associativa, certo? Na página 53, vocês vão prestar bastante atenção agora no que eu vou ler para vocês. Na questão 6 da página 53 diz que Ana e Roberta juntaram algumas tampinhas de refrigerante para confeccionar um jogo. Observe a tabela dos pontos que correspondem a cada cor. Então, eu tenho a cor azul, verde e vermelha, certo? Pontos. A azul vale 10 pontos, a tampinha verde 5 pontos e a tampinha vermelha 3 pontos. Tá? Observe quantas tampinhas a Ana tem. Ana tem 4 azuis, 3 vermelhas, 4 verdes. Roberta tem 4 azuis, 3 vermelhas, 3 verdes. Você vai fazer um cálculo para descobrir quem fez mais pontos. Claro que você vai multiplicar. Você vai multiplicar a quantidade de tampinhas. Por exemplo, Ana tem 4 azuis, você vai multiplicar 4 vezes o 10, que vai dar 40. E aí você vai colocando. Quantas vermelhas ela tem? Você vai botar o número de vermelhas, né? Vezes quantos pontos valem. O número de, né, cada uma e quantos pontos valem. Fazendo isso, você vai colocando e vai multiplicando e vai dar a resposta. No final, você vai somar essa resposta aí, tá? Você vai somar essa resposta. Primeiro você multiplica, né? Multiplica aí as cores, né? Pela quantidade que elas têm. Depois você vai ter 3 números, porque são 3 cores. Você vai somar esses 3 números e vai dar uma resposta. Isso da Ana e isso da Roberta. A Roberta a mesma coisa. Ela tem 4 tampas azuis. Quantos pontos valem? 10 pontos. Então, 4 vezes o 10, que é igual a 40. E você vai fazer do outro também. Qual outra cor que ela tem? Vai colocar e vai fazer a mesma coisa, sempre olhando na tabelinha lá de cor e de pontos. Depois você vai descobrir quantos pontos na sua multiplicação se formaram 3 números, né? O resultado da cor azul, o resultado da cor vermelha, o resultado da cor verde.
Isso, tanto da Ana como da Roberta. Vai somar e vai colocar aí a resposta, tá, alunos? É um joguinho bem divertido, mas que requer a atenção aí de vocês. Então, essas são as questões propostas para hoje, tá? No livro de matemática. Nossa aula se encerra aqui. Boa atividade para todos e até amanhã.